Muito bom dia a todos. O meu nome é Maria Raquel Reis, sou professora da Faculdade de Direito de Lisboa, sou investigadora do Centro de Investigação de Direito Privado, sou civilista, cumprimento todas as pessoas que nos estão a ouvir, espero que estejam todas com saúde. Cumprimento também aqui os meus colegas, o Sr. Professor José Ferreira Gomes, a Sra. Professora Catarina Monteiro Pires e o Sr. Dr. Nuno Trigo dos Reis. Estamos aqui para dar início a mais uma sessão integrada na iniciativa do Centro de Investigação sobre o tema de o novo coronavírus e a gestão da crise contratual, e hoje vamos começar um conjunto de videocasts acerca dos contratos em especial e da responsabilidade civil. Iremos falar das repercussões do Covid nos contratos em especial, enfim, alguns contratos que selecionamos. Enfim, cada contrato, como se compreende, é um mundo de problemas, nós não temos tempo em tão pouco tempo, enfim, para tratar de todas as questões que cada um dos contratos suscitam. Tentaremos concentrar-nos naquilo que nos parece mais emblemático perante esta crise do coronavírus. Bem, a primeira pessoa a falar vou ser eu, portanto posso continuar já aqui a exposição. Ora bem, o contrato que me calhou foi o contrato de arrendamento, e o contrato de arrendamento mereceu deste legislador da crise um conjunto de medidas que estão contidas em 4 diplomas. O primeiro é a Lei A 2020 de 19 de março, que foi alterada já pela Lei 4A de 2020, de 6 de abril. Os artigos 7 e 8 fazem referências ao contrato de arrendamento. Depois, o contrato de arrendamento é especificamente regulado na Lei 4C 2020, de 6 de abril, e na Portaria 91/2020 de 19 de abril, que regulamentou esta Lei 4C. O legislador optou por dois tipos de medidas distintas, umas que visam manter os contratos de arrendamento em vigor e depois outras que visam combater os efeitos sancionatórios e sociais do não pagamento das rendas que se prevê que possa acontecer durante este período de crise. Relativamente ao primeiro conjunto de medidas, portanto medidas para manter os contratos de arrendamento em vigor, o legislador adotou regras em duas frentes distintas, a frente processual e a frente substantiva. Na frente processual determinou que durante a situação excepcional e até à publicação do decreto-lei que ponha termo, que declare que está concluído o período excepcional, ficam suspensas as ações de despejo, os procedimentos especiais de despejo e os processos para entrega de coisa imóvel arrendada, desde que, em qualquer dos três casos, desde que o arrendatário, por força da decisão judicial final a proferir, possa ser colocado em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão social imperiosa. Os processos que não, ou seja, em conclusão, não são todos os processos relacionados com o contrato de arrendamento que estão suspensos, mas apenas estes em que se verifique este último requisito. Os processos que não caibam nesta previsão seguem o regime geral, chamando eu a atenção para o facto de o procedimento especial de despejo ser um procedimento urgente, nos termos do artigo 15-S, número 8 do NRAU, e portanto pode prosseguir nos termos do regime geral desta legislação do Covid. Na frente substantiva, o legislador determinou que durante este período e até 60 dias depois do tal decreto-lei que fixe o final do período de transição, ficam suspensos, quer para os contratos habitacionais, quer para os contratos não habitacionais, ficam suspensos os efeitos das denúncias de contratos de arrendamento, desde que efetuadas pelo senhorio. Fica suspensa a caducidade destes contratos, salvo se o arrendatário não se opuser à cessação do contrato. Ficam suspensos também os efeitos da oposição à renovação, desde que realizados pelo senhorio. Fica suspenso ainda o prazo para a entrega do imóvel subsequente à caducidade.
prazo que vem previsto no artigo 1053 do Código Civil. Bom, eu chamo a atenção aqui para que a suspensão é uma suspensão dos efeitos e não uma suspensão técnica, isto é possível denunciar estes contratos, é possível o senhorio opor-se à renovação do contrato, o prazo contratual corre naturalmente. O que acontece é que, no final, quando o efeito extintivo da relação contratual se devia produzir, esse efeito fica suspenso e não se produz. Portanto, os senhorios que tenham interesse em fazer cessar os contratos no final do período excepcional devem enviar as cartas, fazer tudo de acordo com a lei, porque no final essa decisão cobrará efeitos. O segundo grupo de medidas pretende combater os efeitos sancionatórios e sociais do não pagamento das rendas e, a este efeito, dedicou o legislador a Lei 4C e a Portaria 91 de 2020, de 14 de abril, a portaria. Nesta portaria também estão previstos dois sistemas diferentes. Um que se destina a paralisar os efeitos da mora, seja quanto a indemnizações moratórias, não nos podemos esquecer da indemnização supletiva dos 20%, mas outras também. Há uma previsão específica para as cláusulas penais no caso dos arrendamentos não habitacionais, mas eu penso que também se estende aos contratos de arrendamento habitacionais, porque este diploma o que faz é retirar a ilicitude da mora. Portanto, não havendo ilicitude, as cláusulas penais, pelo menos aquelas que tenham sido pensadas para situações de ilícitos contratuais, não funcionam. Portanto, estava a dizer, primeiro mecanismo, a mora não dá lugar à indemnização nem constitui justa causa de resolução dos contratos de arrendamento. Segundo mecanismo, este agora é reservado para os contratos habitacionais, para os contratos de arrendamento habitacionais, quer o inquilino, quer o senhorio, na circunstância do seu inquilino não ter solicitado, podem solicitar ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, em certas circunstâncias, claro, se os rendimentos descerem abaixo de certo nível, enfim, depois tudo isso está detalhado no decreto-lei e sobretudo na portaria. Podem solicitar ao Instituto um empréstimo sem juros para fazer face ao pagamento das rendas, no caso de não pretenderem beneficiar do regime da moratória, digamos assim. Chama a atenção para que este mecanismo da Lei 4C se aplica quer ao arrendamento, quer a outras formas contratuais de exploração de imóveis. Integram estas outras formas contratuais de exploração de imóveis, penso eu, sem grandes dúvidas, os casos dos lojistas de centros comerciais, os casos de uniões de contratos com contrato de arrendamento ou contratos mistos com contrato de arrendamento, por exemplo, os contratos de porteira, eventualmente, dependendo do contrato que tiver sido feito, mas alguns deles, sem dúvida, contratos de cedência de imóveis para alojamento local, também poderão beneficiar do regime deste diploma. Por fim, gostaria de falar aqui de um problema que já se está a colocar, que é o de saber se, não obstante este conjunto de normas, se é possível às partes, no contrato de arrendamento, recorrerem ao regime geral para estas imprevisões, enfim, calamidades, impossibilidades, enfim, o que queiramos. E aqui havia várias hipóteses, alteração das circunstâncias, claro, a impossibilidade temporária, o artigo 1044, que permite a redução da renda quando o senhorio não consegue proporcionar ao arrendatário o gozo da coisa na sua totalidade, enfim, haveria aqui várias hipóteses. Eu penso que não é possível. Porquê? Porque estes diplomas traduzem precisamente a disciplina que o legislador entendeu para a situação de crise. Conforme vem nos manuais de direitos e obrigações, em situações muito sistémicas, deve haver uma intervenção legislativa em vez de estarmos judicialmente a resolver cada um dos problemas e correr o risco de cada um deles ser resolvido de sua maneira.
Ora bem, o nosso legislador, quanto ao contrato de arrendamento, teve essa iniciativa. Teve a iniciativa de arranjar um conjunto de normas que adaptou a esta situação. Portanto, parece-me que não é possível nós recorrermos a normas como a alteração das circunstâncias, que estão pensadas para alteração de circunstâncias que não têm uma solução legislativa e que agora temos, não é? É claro que há pessoas, sem dúvida, que há sempre que não concordam com alguns aspectos desta situação, desta solução, e é verdade que parece que o legislador supôs que os arrendatários manteriam ou manterão, quando isto passar, manterão a mesma capacidade financeira, portanto lhes permitirá pagar as rendas que não pagaram durante um ano, acumulando-as com as rendas normais, ordinárias. É possível que isso não se venha a verificar, mas também temos que constatar ou que reconhecer que, por exemplo, na parte da suspensão quer dos efeitos processuais, quer dos efeitos substantivos do negócio, foi dada prevalência ao interesse do arrendatário, sem dúvida. Na parte da moratória, foi dada alguma relevância muito significativa ao interesse do arrendatário com a própria moratória, durante o período crítico. Depois do período crítico, favoreceu-se o senhorio. Enfim, parece-me que o sistema é equilibrado, independentemente de poder ser outro, poderia sempre ser outro. Era isto que eu tinha para dizer, agradeço a atenção de todos. Vou dar a palavra então ao meu colega, o Sr. Professor José Ferreira Gomes, que é professor da Faculdade de Direito de Lisboa, é investigador do Centro de Investigação de Direito Privado e é especialista em Direito Civil e Direito Comercial. Vai-nos falar sobre os contratos de M&A. Sr. Professor. Muito obrigado, Sra. Professora. Gostaria de começar por cumprimentá-la a si, por enviar cumprimentos ao professor Menezes Cordeiro, coordenador do Centro de Investigação de Direito Privado, pelo impulso que tudo dá, por felicitar e agradecer à professora Catarina Monteiro Pires pela organização desta iniciativa e por enviar um abraço amigo ao Dr. Nuno Trigos Reis. É um gosto estar aqui convosco hoje, um pouco menos distante nestes tempos conturbados. Começando, em tempos de pandemia, como aqueles que agora vivemos, riscos que normalmente são perspectivados como de concretização remota, acabam afinal verificados para prejuízo de muitos, mas também para oportunidade de alguns. Este é um cenário com implicações transversais. A mim cabe-me apenas discutir as suas implicações nos contratos de M&A, aquisição de empresas. Neste contexto, cruzam-se diferentes contributos, alguns dos quais já foram objeto de análise nestas jornadas, por assim dizer. Como se sabe, estes contratos são em grande medida dominados por cláusulas de distribuição de risco. Estas são concebidas e utilizadas em função da informação que as diferentes partes têm na operação, dos seus incentivos durante e após a transação e ainda dos custos de transação e em particular, dos custos de enforcement do contrato. Isto é importante, desde logo, porque tipicamente não estamos perante um único contrato de execução instantânea. O processo de aquisição de empresa é tipicamente complexo, assenta em diferentes passos e numa sucessão de negócios jurídicos. Também, tipicamente, os efeitos do contrato não se produzem imediatamente. Por razões várias, as partes tendem a condicionar a produção desses efeitos à verificação de determinados eventos. Pelo que entre a celebração do contrato e a produção dos seus efeitos numa fase de execução, decorre um período de tempo mais ou menos longo. Ora, estando a empresa sob o controle do vendedor até à conclusão deste processo, o comprador tem um óbvio interesse em modelar o risco de, ao preço que está obrigado a pagar, não corresponder, afinal, à empresa que perspectivou adquirir. Noutros casos ainda, a operação de M&A não se resume à transmissão da empresa, traduzindo também uma joint venture. Na sua base está um contrato que fixa bases de colaboração que se projetam no tempo e criam relações duradouras entre as partes. Também essa colaboração pressupõe uma específica distribuição de risco, que pode, obviamente, colidir com os mais recentes eventos. Ora, de acordo com a teoria económica, o risco é melhor suportado pela parte com mais informação e pela parte que tem um controlo sobre se o risco se materializa ou não. Ainda de acordo com a teoria económica, os benefícios da distribuição de risco ex-contrato são decisivamente limitados pelos custos de transação e, em particular, pelos custos de enforcement. Tudo isto é normalmente tido em conta na modelação dos contratos de M&A em cada caso concreto. Ora, apesar de haver padrões reconhecidos, a forma como o risco é distribuído entre as partes varia significativamente de caso para caso.
As cláusulas mais comuns incluem, como sabe, as declarações e garantias, os deveres de conduta, os chamados covenants, as condições para o closing e cláusulas de ajustamento do preço. E a estas somam-se aquelas que eu gostaria de abordar aqui hoje. As cláusulas Material Adverse Change, as famosas cláusulas MAC, as cláusulas de hardship e as cláusulas de força maior. Antes, porém, importa recordar os principais institutos que são convocados por esta pandemia e pela grave crise económica que se perspectiva no horizonte, neste contexto, os contratos da M&A. Estou, obviamente, a referir-me à impossibilidade de cumprimento e à alteração das circunstâncias. Estes temas foram já abordados nestas jornadas. Eu gostaria só de sublinhar alguns pontos que são especialmente relevantes no contexto da M&A. Em primeiro lugar, eu recordo que o regime da impossibilidade prevalece sobre a alteração das circunstâncias. Este último pressupõe que a prestação seja ainda suscetível de cumprimento natural, sem prejuízo da exigência desse cumprimento, no caso, poder ser considerada contrária à boa-fé. Assim, quando a pandemia ou a grave crise económica que se avizinha determinar uma impossibilidade total ou parcial da prestação, é esse o regime a aplicar e não o da alteração das circunstâncias. Nunca é demais recordar que o regime da alteração das circunstâncias é uma solução subsidiária de última ratio. Diferentemente, se estiver em causa não a impossibilidade, mas uma excessiva onerosidade da prestação, então o regime será o da alteração das circunstâncias. Mas não está em causa um mero aumento de custos ou dificuldades de prestar. E isso não chega, recordou-nos Catarina Monteiro Pires. Este instituto só se aplica perante danos de vulto. Em segundo lugar, a aplicação da alteração das circunstâncias no atual contexto terá de enfrentar as conhecidas resistências dos nossos tribunais perante as designadas grandes alterações das circunstâncias, que já foram aqui recordadas por António Barreto Menezes Cordeiro. Olhando para a jurisprudência relativa à crise iniciada em 2007, nós verificamos uma significativa flutuação. São famosos acórdãos sobre swaps. Num primeiro momento houve tribunais superiores a aplicar o artigo 437, número 1 do Código Civil. Num segundo momento houve uma inflexão, ora afirmando que este artigo não se aplicava àquele tipo de crise, ora fazendo uma aplicação muito criteriosa dos respectivos pressupostos. E num terceiro momento apareceram algumas decisões mais próximas de uma visão corretiva, tendendo à promoção de uma justiça contratual. Estas flutuações aconselham, no atual contexto, a uma especial cautela, a uma cuidadosa ponderação dos diferentes institutos potencialmente aplicáveis a cada caso e a uma igualmente cuidadosa atenção aos pressupostos de aplicação da alteração das circunstâncias. Não basta, seguramente, como por vezes encontramos, afirmar perentoriamente, não, é óbvio que esta crise justifica a afirmação de uma alteração das circunstâncias e com isso justifica a aplicação do 437. É preciso muita cautela. Vejamos agora algumas questões relacionadas com determinadas cláusulas típicas de M&A que se relacionam com estes institutos. As tais cláusulas MAC, as cláusulas de hardship e as cláusulas de força maior. Comecemos pelas cláusulas MAC. Estas visam distribuir o risco entre o momento da celebração do contrato e o da conclusão, ou se quiserem, da produção dos seus efeitos. Esta distribuição de risco, como se sabe, pode assumir diferentes modalidades, porém na formulação que é mais comum, assenta na possibilidade conferida ao comprador de resolver o contrato ou simplesmente não concluir a operação, caso entre o signing e o closing se verifique um facto que tenha, e agora temos aqui uma variável, ou possa razoavelmente ter no futuro um efeito material adverso. São também comuns as cláusulas que impõem uma adaptação do preço em função das alterações verificadas neste período de tempo. No atual contexto, a operacionalidade destas cláusulas pode ser muito diferente, consoante a sua concreta modalidade. Podem ser cláusulas MAC genéricas ou cláusulas MAC específicas. Como se sabe, as MAC genéricas assentam em conceitos indeterminados e são, por isso, tendencialmente mais fáceis de negociar entre as partes e implicam menores custos de transação. Porém, a essa maior facilidade na negociação poderá corresponder a um maior custo de enforcement. Diferentemente, as cláusulas MAC específicas concretizam com exemplos o que se deve entender por alteração material adversa e o que fica fora deste conceito. Estão aqui em causa as inclusions e os carve-outs. Porém, oferecem uma maior segurança jurídica e logo menores custos de enforcement. No contexto desta pandemia e da crise que se adivinha, haverá que ver então em que medida o contrato concretiza o que é que se deve entender por alteração material adversa. Sendo certo que, tanto no caso das cláusulas genéricas como das cláusulas específicas, a concretização de conceitos indeterminados beneficiará dos desenvolvimentos jurisprudenciais operados. Não entre nós, porque não existem, mas no sistema norte-americano. Foi nesse sistema que a Praxis desenvolveu estas cláusulas e é neste que existe jurisprudência mais relevante,
E é esta jurisprudência que é normalmente tida em consideração nos sistemas que habitualmente nos servem de referência, como, por exemplo, o alemão. Partindo desta jurisprudência norte-americana, eu gostaria de deixar só aqui algumas pistas muito breves que poderão ser úteis para quem tenha que lidar com isto na prática. Isto sem prejuízo de estas pistas terem que ser objeto de uma análise crítica, numa ponderação, à luz dos nossos quadros dogmáticos, que agora obviamente não posso fazer. Na base temos o conhecido caso IBP, julgado pelo Delaware Chancery Court em 2001, que depois foi desenvolvido noutras decisões. Assim, primeiro ponto, quanto à materialidade do evento. Para ser qualificado como MAC, o evento tem de ameaçar substancialmente o potencial global da sociedade-alvo para gerar proveitos. Isto foi depois concretizado em 2007 no caso Genesco, no qual se concluiu que a redução dos proveitos da sociedade, ao ponto de estes serem os mais baixos dos últimos 10 anos, podia ser configurada como uma MAC. Conclui-se ainda que na determinação de uma MAC pode atender-se também à capacidade da sociedade-alvo, ou se quiserem à sociedade resultante da fusão, que era o que estava aqui em causa, não só para reembolsar os seus financiamentos, mas também às disponibilidades de tesouraria para promover o seu próprio crescimento. Outra concretização aparece no caso Hexion, já julgado pelo Delaware Chancery Court em 2008, e em que foi sublinhado novamente que a materialidade do evento tem de ser aferida considerando o potencial global da sociedade e das suas subsidiárias, e por isso não bastaria ponderar os efeitos verificados em duas divisões da sociedade, por mais relevantes que naquele contexto pudessem ser esses efeitos. Conclui-se ainda nessa decisão que o EBITDA é a medida mais adequada para esta ponderação. Mais recentemente destaca-se um outro acórdão relativo ao caso Acorn, julgado também pelo Delaware Chancery Court de 2018. Ficou famoso porque nele foi pela primeira vez reconhecida uma MAC. E nesta o Tribunal sustentou que a materialidade da redução do desempenho da sociedade-alvo deve ser aferida não apenas em função de critérios quantitativos, mas também qualitativos. E assim, do ponto de vista qualitativo, o Tribunal concluiu ser razoavelmente expectável que as questões regulatórias identificadas na sociedade-alvo produzissem um efeito material adverso. Do ponto de vista quantitativo, acompanhou uma posição comumente aceita na prática de que uma redução dos lucros de 40% ou mais é um índice prevalente de uma alteração material adversa. Isto sem prejuízo de uma variação menor, poder ainda assim consubstanciar uma tal alteração. Vejamos agora a questão da projeção temporal do evento. No caso IBP, afirmou o Tribunal que, tendo o comprador contratado para adquirir uma empresa como parte de uma estratégia de longo prazo, não poderia configurar uma variação de curto prazo na rentabilidade da mesma como uma MAC. A alteração, para ser relevante, teria então de projetar-se por um período razoável do ponto de vista comercial. Esta foi a expressão usada, afetando a rentabilidade de uma forma significativamente duradoura. Nas palavras do Tribunal, estariam em causa anos e não meses, o que é um problema numa operação de M&A, dado que o período de tempo que medeia entre a celebração do contrato e a produção dos efeitos tipicamente é reduzido a meses e não a anos. Porém, no referido caso Genesco, o Tribunal já veio considerar que, tendo as partes previsto no contrato que uma MAC podia ser corrigida, podia ser sanada antes de uma data específica, a drop dead date, deveria concluir-se que a MAC afinal pode ocorrer num espaço de 3 ou 4 meses e não no espaço de anos. Isto é muito relevante para a prática. Já no caso Acorn, 2018, também já referido, o Tribunal concluiu que a degradação da situação económica da sociedade era significativamente duradoura, palavras do caso IBP, na medida em que persistia há mais de um ano, sem sinais de melhoria, mas sobretudo as razões apontadas pelos administradores para o declínio e as avaliações dos analistas financeiros, no caso, assentem estimativas da evolução futura da atividade da sociedade, permitiam concluir razoavelmente que o evento viria a ter no futuro efeitos significativamente duradouros. E por isso temos aqui a ponderação de efeitos futuros com base em juízo de prognose. Passamos agora à questão do desconhecimento dos eventos. Segundo a decisão do caso IBP, 2001, a cláusula MAC devia ser entendida como um limite, backstop, que protege o adquirente da ocorrência de eventos desconhecidos. Assim, se uma parte tinha conhecimento efetivo de um risco específico e não o abordou no contrato,
haveria uma elevada probabilidade de o Tribunal concluir que esse risco afinal não foi perspectivado pelo comprador como sendo relevante e como tal a sua concretização posterior não deveria ser qualificada como uma MAC pelo Tribunal. Porém, houve aqui uma inversão do Chancery Court de Delaware no caso Acorn em 2018, quando vem reconhecer o mérito da leitura no caso do IBP, mas recusando-se a limitar a aplicação destas cláusulas a eventos desconhecidos, isto sem prejuízo as partes regularem esta questão expressamente no contrato. Concluiu que as partes podiam ter previsto uma tal solução, que no caso não o tinham feito, mas que isso não prejudicava a qualificação do evento como uma MAC. Bom, deixemos agora de lado a jurisprudência e avancemos com mais algumas considerações. No atual contexto, em que aos efeitos da pandemia já sentidos se somam fundadas expectativas de uma grave crise económica, é particularmente relevante distinguir entre as cláusulas que operam apenas perante efeitos materiais adversos presentes e aquelas que valem também perante eventos futuros, de acordo com o critério de razoabilidade, são expectáveis à data de execução do contrato. Em muitos casos, as variações patrimoniais já verificadas por força da pandemia poderão eventualmente não ser suficientes para a afirmação de uma alteração material adversa. Porém, a conclusão no caso pode ser outra, se essas variações se somarem aquelas que razoavelmente sejam previsíveis até à reabertura da atividade económica, atualmente em lockdown em maior ou menor medida, e depois disso por força da crise económica que se anuncia. Mais, as cláusulas MAC constituem uma solução contratual que deve ser cuidadosamente articulada com o regime de alteração das circunstâncias. Recordemos aqui só 2 pontos essenciais. Em primeiro lugar, o regime de alteração das circunstâncias é em grande medida supletivo, pelo que, pelo menos até determinado ponto, as partes são livres de regular as consequências associadas à verificação de determinados eventos considerados como suscetíveis de prejudicar a conclusão da operação. Caso a caso é preciso ver então o que é que foi estabelecido. Em segundo lugar, grande parte dos casos que à primeira vista são enquadráveis no Instituto de Alteração das Circunstâncias encontram afinal solução nas regras de interpretação e integração do negócio jurídico e, portanto, voltamos à natureza supletiva da alteração das circunstâncias, que cede perante uma distribuição de risco no contrato. Antes de se aplicar este instituto, devem então esgotar-se as potencialidades de interpretação e, em particular, a interpretação complementadora. Como se sabe, a interpretação permite conhecer o conteúdo do contrato, a interpretação complementadora assegura o preenchimento de lacunas no contrato, convocando uma ponderação normativa dos interesses das partes à luz da boa-fé. Já o Instituto de Alteração das Circunstâncias resolve o problema da desadequação do contrato à nova realidade por apelo à boa-fé. Questão diferente é se as partes podem afastar a aplicação do Instituto de Alteração das Circunstâncias. Tem sido discutido, sem prejuízo da ampla liberdade de estipulação das partes sobre o risco, a mim parece-me que não deve admitir-se o afastamento liminar da aplicabilidade do artigo 437. Este constitui uma válvula de escape do sistema que, como vimos, permite resolver o problema da desadequação do contrato à nova realidade, por exigência indisponível da boa-fé. Assim sendo, parece-me que não podemos afirmar genericamente que a alteração das circunstâncias não é aplicável, por exemplo, a contratos de risco, como os contratos de swap. Estamos perante um juízo que só é possível perante as concretas circunstâncias de cada caso. O meu tempo já é curto, por isso passemos agora às cláusulas de hardship e de força maior. Estas são especialmente relevantes quando a operação de M&A envolve uma joint venture que se projeta no tempo, que envolve colaboração entre as partes. As cláusulas de hardship estabelecem, como sabem, um dever de renegociar o contrato quando haja uma modificação substancial das circunstâncias que seja suscetível de afetar o equilíbrio global do contrato. Ou seja, quando uma das partes se depara com sérias dificuldades, hardship, na execução do contrato. Diferentemente, as cláusulas de força maior visam liberar as partes quando a sua prestação se tenha tornado impossível devido a um evento imprevisível, extraordinário e irresistível, como seja guerra, insurreição civil ou militar, atos de terrorismo, sabotagem, epidemias, desastres naturais, greves ou lockout. Distinguem-se as cláusulas de hardship na medida em que a sua previsão assenta na impossibilidade e não na excessiva onerosidade. Assim, as cláusulas de hardship completam o regime de alteração das circunstâncias e a articulação do plano contratual com o plano legal aplicam-se mais ou menos as mesmas coordenadas que já referi a propostas cláusulas MAC. Já as cláusulas de força maior, por seu turno, articulam-se com o regime de impossibilidade em 3 dimensões possíveis. Em primeiro lugar, podem clarificar a qualificação de determinadas situações como de força maior, e como tal sujeitas ao regime de impossibilidade ou outro contratualmente previsto, podem assim oferecer maior segurança jurídica e reduzir os custos de enforcement do contrato. Em segundo lugar, podem ser relevantes quando as partes pretendam já não clarificar, mas ampliar
o leque de situações como tal qualificáveis. Nestas jornadas, Ana Estrela de Oliveira referiu o exemplo da interrupção das cadeias de fornecimento, que é um caso que, na ausência de previsão contratual, provavelmente seria enquadrado como de excessiva onerosidade e não impossibilidade, mas que as partes são livres de sujeitar a este regime de impossibilidade. Em terceiro e último lugar, deve entender-se que, por regra, as partes podem afastar a aplicação do regime de impossibilidade a situações que, de outro modo, seriam por este regime. Em princípio, é possível uma tal solução de distribuição de risco. Este não tem sido discutido, mas parece-me que esta afirmação que já aqui foi feita também é correta. E, tendo já esgotado o meu tempo, eu fecho a minha apresentação e agradeço muito a vossa paciência e passo a palavra à Sra. Professora Raquel Reis. Muito obrigada, Sr. Professor, pelo que nos ensinou, num contrato especialmente difícil e desafiante, precisamente porque, como disse, normalmente não é um só contrato, são vários e prolongam-se durante algum tempo. Vamos passar então agora a palavra à Sra. Professora Catarina Monteiro Pires, que é professora da Faculdade de Lisboa, é investigadora do Centro de Investigação de Direito Privado e trabalha sobretudo nas áreas de Direito das Obrigações, Direito Comercial e Contencioso. Vai-nos falar sobre a impossibilidade de alteração das circunstâncias nos contratos de empreitada, outro grande desafio. Sra. Professora, faz favor. Muito obrigada, boa tarde a todos, cumprimento os meus colegas de painel e cumprimento naturalmente o público que também nos ouve hoje nesta iniciativa do Centro de Investigação de Direito Privado dedicada aos contratos em especial. Ora bem, eu acabo de tratar hoje do contrato de empreitada. Uma primeira reflexão é de que não suscitam hoje grandes dúvidas que, com a declaração da pandemia pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020, que abstratamente a pandemia pode ser qualificada como um caso de força maior. Portanto, abstratamente é um evento qualificável como um evento imprevisível, como um evento inevitável, ou, se quisermos, de acordo com as tendências mais modernas, pelo menos como um evento inevitável e que por isso tendencialmente reúne os requisitos da força maior. Do mesmo modo, também não restam dúvidas que no dia 18 de março de 2020 foi declarado o estado de emergência no nosso país e que na sequência dessa declaração foram aprovados vários diplomas legislativos para fazer face à pandemia, que implicam limitações em várias atividades económicas. Ora bem, se este cenário pode ser fixado como um cenário verdadeiro, a verdade é que a aferição da relevância de uma circunstância de força maior depende da ligação causal que se estabelece entre o impedimento, entre a vicissitude e uma concreta perturbação registada na execução de um contrato. Portanto, se o raciocínio abstratamente é correto, em concreto diz-nos muito pouco. E passamos então para a empreitada. Qual é o primeiro ponto a assentar relativamente à empreitada? Relativamente à empreitada, o primeiro aspecto é que a legislação da crise, permitam-me que lhe chame assim, não proíbe a realização de empreitadas, ou seja, não proíbe a atividade de realização de empreitadas, a atividade da obra do empreiteiro, tendente depois à entrega da mesma ao dono da obra. Contudo, isto não quer dizer que não existam perturbações no cumprimento causadas pela pandemia, que se verificam a outros níveis. Eu tenho aqui 4 casos de 4 situações construídas que me parecem aquelas que poderão verificar-se com maior regularidade. No primeiro grupo de casos, o empreiteiro não tem meios para cumprir, ou seja, ele pode cumprir abstratamente, mas não dispõe, por exemplo, das matérias-primas que projetara utilizar na obra. No segundo grupo de casos, o empreiteiro dispõe de facto dos meios para realizar a obra, mas vê-se confrontado com custos superiores àqueles que inicialmente projetara. No terceiro conjunto de casos, a obra deveria ser realizada num estabelecimento ao qual não é possível acesso durante a pandemia. Seja porque está fechado, seja porque está com uma utilização dedicada apenas a situações de controle pandémico, como é o caso dos hospitais. Num quarto grupo de casos, podemos pensar em situações em que o resultado
visado pela empreitada para o dono da obra já não pode ser atingido. Como é intuitivo, destes 4 grupos de casos, os 2 primeiros respeitam abstratamente as circunstâncias da esfera do devedor e os 2 últimos abstratamente as circunstâncias da esfera do credor. Importa, porém, situá-los com rigor dentro dos vários quadrantes em que se movem, e abstratamente movem-se em 4 quadrantes: na mora, na impossibilidade, na alteração das circunstâncias e numa 4ª figura que não me parece assimilável à alteração das circunstâncias, que é a onerosidade excessiva. Ora bem, eu começo por deixar 2 notas específicas dos contratos de empreitada que depois têm relevância na resolução destes 4 casos práticos. A primeira nota é que o contrato de empreitada é um contrato prolongado, portanto é um contrato, nós podemos distinguir contratos de resultado prolongado ou contratos de atividade prolongada. A empreitada é um contrato de atividade prolongada e é também um contrato que pode ser qualificado como um contrato de cooperação. Estes 2 vetores podem implicar que existam deveres acessórios emergentes da regra da boa-fé, artigo 762 do Código Civil, que se colocam com particular intensidade. Uma segunda nota é que os contratos de empreitada, pela sua relevância prática e económica, exibem, na generalidade dos casos, uma regulação contratual extensa e, portanto, é normal que um contrato de empreitada tenha uma cláusula de força maior, tenha uma cláusula de alteração de lei ou cláusula de change in law, que diz que contratos têm que ser renegociados se tornar mais difícil o seu cumprimento e, além disto, existem ainda várias cláusulas trazidas por modelos contratuais específicos, dos quais o mais conhecido é o modelo da FIDIC, que também densificam a prática contratual através de determinadas regulações. Naturalmente que perante isto há que reforçar uma linha que me parece evidente à luz do nosso Código Civil, a da tendencial prevalência da solução contratual em relação à aplicação do regime legal, que também tendencialmente reveste uma natureza dispositiva. E posto isto e tendo estas 2 notas em consideração, eu começaria por resolver muito brevemente, naturalmente, estes 4 casos, tomando sobretudo a preocupação de explicar que a solução destes casos pode não ser tão óbvia como à primeira vista parece. O primeiro caso, o empreiteiro não dispõe de meios, não dispõe das matérias-primas que iria utilizar, porque essas matérias-primas viriam de Itália ou viriam da China e, portanto, não consegue aplicá-las na obra. A obra fica parada, registra-se um atraso, há uma frente da obra que fica paralisada. Bom, naturalmente que esta situação pode oscilar entre a mora do devedor, nos termos do artigo 804, número 2 do Código Civil, e a impossibilidade não temporária não imputável ao devedor, artigo 792, número 1 do Código Civil. Será que é esta a solução? Bom, e qual das 2 normas será efetivamente aplicável? Eu aqui queria deixar 2 notas. A mais simples é de que, para distinguir uma mora do devedor de uma impossibilidade temporária, nós temos que apelar ao critério da imputação, que em relação ao devedor, genericamente reconhecido no direito português, é o critério da culpa. E, portanto, nos termos conjugados dos artigos 792, número 2 e 487, número 2 do Código Civil, a culpa afere-se de acordo com a diligência do pai de família nas circunstâncias do caso concreto e, portanto, há que verificar se o devedor praticou ou não com culpa um ato omissivo ou comissivo do qual resulte o atraso. Só que não é tão simples assim, porque a aplicação da medida da diligência projeta-se numa determinada prestação e, portanto, é fundamental, ou tão fundamental quanto à aferição da culpa, o saber qual é o objeto da prestação. E aqui nas empreitadas surge uma distinção que me parece fundamental entre obrigações de fazer de caráter genérico e obrigações de fazer de caráter específico. O Código Civil reconhece obrigações genéricas e obrigações específicas, sobretudo a propósito de obrigações de dar, mas não se exclui nem na doutrina portuguesa nem na doutrina alemã a possibilidade do reconhecimento da categoria das obrigações genéricas de fazer. Ora, numa obrigação genérica de fazer está em aberto a prestação concreta a realizar pelo devedor. E estando em aberto a prestação concreta a realizar pelo devedor num contexto como este, em que a matéria-prima proveniente de um determinado país não consegue efetivamente chegar a Portugal, a circunstância da qualificação da obrigação como uma obrigação genérica de fazer importa
importa um maior risco a cargo do devedor. Portanto, há aqui uma situação muito peculiar, ou seja, só a obrigação genérica dá mais maleabilidade, por um lado, ao devedor para cumprir, é verdade, o programa obrigacional, por outro lado, também o obriga a manobrar e a organizar os seus dispêndios de uma forma mais ampla, não porque a medida da culpa seja diferente, mas porque o objeto potencial da prestação é mais amplo. E, portanto, eu só poderia resolver este caso prático depois de qualificar o objeto da prestação, se é um contrato-chave na mão, se não é um contrato-chave na mão, se os vários segmentos da prestação de empreitadas representam obrigações genéricas de fazer ou obrigações específicas de fazer. O segundo caso prático é o caso prático em que o empreiteiro suporta custos que são superiores ao esperado. Ora bem, esta é a situação também muito conhecida, da chamada superação dos dispêndios, como tem sido designada na doutrina alemã, e que haverá naturalmente que verificar se o contrato de empreitada é um contrato de preço fixo ou se não se baseia numa componente de preço fixo, mas eu alerto que o Supremo Tribunal de Justiça português já considerou que a fixação do preço é meramente tendencial e, portanto, não exclui em absoluta possibilidade de modificações do programa contratual nem de modificações do preço da empreitada. E perante esta jurisprudência, que é relativamente recente, não tem mais de uma década, do Supremo Tribunal de Justiça, pode perguntar-se se o artigo 437 do Código Civil tem ou não aplicação neste contexto, ou seja, se no direito português o artigo 437 dá resposta às situações de mera superação de dispêndios em relação àquilo que inicialmente se projetara. Ora bem, eu começo por dizer que o artigo 437 depende, na sua base, de uma leitura do plano de risco do contrato e, portanto, a circunstância de existência ou não de uma cláusula de preço fixo é irrefutável nessa perspectiva e, portanto, eu consideraria muito difícil a aplicação do Código Civil na existência de uma cláusula de preço fixo. A mesma coisa se o contrato contiver uma cláusula de remédio único que afaste os mecanismos legais, designadamente o mecanismo do artigo 437. Isto como soluções tendenciais, mas logo no próprio artigo 437 também se registra um outro problema da sua aplicação a este grupo típico de casos. É que o artigo 437 dá resposta a perturbações graves da paridade, a perturbações supervenientes, graves, da equação económica originária. Como o professor Oliveira Ascensão dizia, está em causa a justiça concreta da relação. Portanto, não está em causa um mero desvio ao plano de dispêndios do devedor. Em regra, a mera onerosidade ou o mero esforço adicional do devedor resultante da circunstância de ter falhado o seu plano de dispêndios, o seu plano de despesas, é uma circunstância que a si é imputável e é imputável até ao limite da exigibilidade. Acima do limite da exigibilidade temos uma figura do incumprimento não culposo do contrato, mas que nem por isso deverá ser qualificada como uma alteração de circunstâncias. O terceiro grupo de casos é aquele em que a obra não se realiza porque há um impedimento de acesso ao estabelecimento onde a mesma iria decorrer. Ora bem, nesta situação, nós oscilamos entre dois quadrantes, entre o quadrante da mora do credor, previsto no artigo 813 do Código Civil, e, uma vez mais, a impossibilidade temporária consagrada no artigo 792 do Código Civil, enquanto a impossibilidade temporária não imputável às partes. E aqui queria só chamar a atenção para o seguinte, é que ao contrário do que vimos suceder em relação ao critério aplicável ao devedor, para a mora do devedor, tem-se afirmado no direito português e no direito civil europeu continental que a mora do credor prescinde de culpa. Portanto, este é um dado dogmático que podemos assentar, portanto, a mora do credor não se constrói nem se baseia no critério da culpa. Mas, retirando este critério, fica-nos em aberto saber qual é que é o critério aplicável, e isto é que não há consenso no direito civil europeu. Abstratamente temos três critérios, temos um critério subjetivo correspondente à vontade, portanto é imputável ao credor aquilo que resulta da sua vontade, um critério intermédio que é um critério subjetivo axiológico, no sentido de é imputável ao credor aquilo que se deve à sua vontade, mas que se deve também, mas em relação ao qual se consegue também fazer um juízo axiológico, que não sendo da culpa é análogo.
E uma terceira opção, que é de dizer que o critério não é objetivo, o critério não é subjetivo, perdão, é um critério objetivo. E neste último plano tem tido algum destaque a chamada teoria das esferas de risco, que é, no fundo, tentar dividir esferas de risco de negócio entre o credor e o devedor, e depois o que faz é imputar diretamente certos riscos ao credor, desde que previamente fixado que esse risco é um risco da sua esfera. Como imaginam, é muito importante a aplicação e a escolha de um critério, porque no final do dia estaremos a discutir a aplicação ou não do artigo 816 do Código Civil sobre as maiores despesas e, portanto, a escolha do concreto critério de imputação ao credor pode ser a diferença entre o credor ter de suportar estes custos adicionais ou de não tendo de suportar, eles serem imputados ao próprio devedor, pelo menos durante um determinado período de tempo. Eu tenho defendido que o critério de imputação ao credor é um critério unitário, aplicável à mora e à impossibilidade. Este dado não é pacífico no direito português, mas é esse o meu entendimento. Enfim, não tenho grande tempo para me alongar aqui, mas também tenho tratado deste tema e parece-me que de uma maneira geral conseguimos enquadrar este caso como um caso imputável à esfera do credor. Num quarto caso, temos uma situação em que o resultado que se visa atingir já não se consegue alcançar. Dito assim, estas situações podem ser situações de mera desistência da empreitada, caso em que aplicaríamos o artigo 1229 do Código Civil, ou verdadeiras situações de frustração do fim. Pensando nestes casos da frustração do fim, julgo que é importante aplicar aqui dois testes. O primeiro é saber qual é a ligação entre o fim abstrato do credor e o fim contratual, portanto é uma ligação entre um resultado e o conteúdo do contrato, e o segundo é a ligação entre um concreto impedimento e a frustração exata desse fim. Se nós chegarmos à conclusão que o contrato é um contrato finalizado e se chegarmos à conclusão que existe de facto uma circunstância que impede a consecução desse fim, a empreitada dispõe de um regime especial em relação ao regime geral do Código Civil, que é o regime do artigo 1227. E recordando a todos o que diz o artigo 1227, o artigo 1227 do Código Civil, o que diz é que se a execução da obra se tornar impossível por causa não imputável a qualquer das partes, é aplicável o disposto no artigo 790, portanto até aqui fala da prestação, mas depois diz, tendo porém havido começo de execução, o dono da obra é obrigado a indemnizar o empreiteiro do trabalho executado e das despesas realizadas, ou seja, num caso normal de impossibilidade definitiva não imputável às partes, o devedor não receberia este valor. E aqui é um caso de impossibilidade definitiva não imputável às partes, em que o devedor recebe um determinado valor. Não é o valor da contraprestação, mas é o valor do trabalho executado e das despesas realizadas. O artigo 1227 tem sido explicado como um artigo que se justifica pela especial partilha de risco do programa obrigacional que existe na empreitada, por isso é que eu recordava o caráter de cooperação da empreitada. E não tendo mais tempo, termino dizendo que este artigo 1227 é um artigo que convém não ficar esquecido neste contexto de crise e que pode ser muito útil na resolução de casos em relação a outros contratos onde se suscitem problemas análogos de risco e, portanto, onde também possamos detectar uma efetiva partilha de risco na execução do programa obrigacional entre o credor e o devedor. E, tendo terminado, ou talvez mesmo ultrapassado o meu tempo, agradeço a todos a atenção e devolvo a palavra à senhora professora Maria Raquel Rei. Muito obrigada. Sim, professora, muito obrigada. Obrigada pela clareza da sua exposição num contrato que é muito difícil, é um contrato desafiante na teoria e muito desafiante na prática também. Passo agora a palavra ao senhor Dr. Nuno Trigo dos Reis, que é assistente convidado na Faculdade de Direito de Lisboa, onde está também a preparar o seu doutoramento, é investigador do Centro de Investigação do Direito Privado e é especialista em Direito das Obrigações e Direito Processual Civil. O senhor doutor vai nos falar sobre a responsabilidade civil por danos conexos com o Covid ou a Covid-19. Senhor professor, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Professora Maria Raquel Rei, agradeço as suas palavras, agradeço também pela sua apresentação, com a qual muito aprendi, e cumprimento também a Sra. Professora Catarina Monteiro Pires, agradecendo a intervenção e também o generoso convite que me dirigiu para falar nestas jornadas. Também o meu amigo professor José Ferreira Gomes, devolvendo o abraço e a todos formulando os votos que nos possamos reencontrar normalmente, como costumamos e gostamos de fazer, noutras circunstâncias. O tema que me traz hoje aqui, enfim, é um tema que pode parecer um pouco contraintuitivo, não é? O da responsabilidade civil por danos resultantes do contágio com o Covid. Pode perguntar-se, não é? Se faz sentido que a questão seja colocada. Enfim, estamos a falar de danos que resultam da condição de riscos pandémicos. A pandémica é um facto natural, não é? Não resulta da ação humana, em larga medida escapa na sua evolução, nas suas consequências ao controlo do homem. E, portanto, poder-se pensar, se ninguém pode contra a pandemia, pelo menos por agora, então os danos resultantes do contágio não haveriam dar lugar à responsabilidade civil, não é? Designadamente, nós estaremos aqui perante a concretização de um risco geral da vida, a que todos e cada um de nós estaria exposto pelo simples facto de integrar a vida comunitária. Então, seguiríamos a velha regra segundo a qual o dano deveria ser suportado por aquele cuja esfera ele se tivesse verificado. Estamos perante riscos catastróficos hoje e esta circunstância inevitavelmente confronta o homem com as suas limitações, enfim, com as suas vulnerabilidades, com a sua impotência, e por isso é compreensível que a questão seja colocada. Não estaremos aqui nós além dos limites da responsabilidade, se não mesmo além dos limites do direito. É que a responsabilidade, pelo menos quando é pensada como sociedade civil subjetiva, fundada na violação de deveres, pressupõe uma alternativa de condutas e, portanto, pressupõe sempre a possibilidade fática de agir em conformidade com o direito. Ora, como é que eu posso respeitar o direito de outro quando, em face das aparentes características do vírus, eu não posso relacionar-me com ele sem com isso colocá-lo em perigo? Há aqui esta questão e depois o problema continua a ser debatido pela ciência. Não vou aqui entrar nesta questão, mas há quem duvide também da dimensão trágica desta crise sanitária e entenda que nós estamos perante um vírus que pode ser muito contagioso, mas que na maior parte dos casos é pouco perigoso e que além disso o contágio seria mais ou menos inevitável a prazo. Então nesta perspectiva até se pode formular o problema em termos contrários. Se o contágio é um risco cotidiano e com natureza, em alguns casos, felizmente parece ser a maioria, com uma dimensão quase bagatelar, então a transmissão do vírus a terceiros estaria, porventura, aquém da responsabilidade. Ela seria apenas o produto da concretização, o produto de ações socialmente adequadas no tráfico. Ora bem, a meu ver, nenhuma destas abordagens muito genéricas do problema me parece ser adequada, nem conforme com as normas do direito da responsabilidade civil. Não é? Procurando aqui delimitar o problema a partir do tipo de riscos que nós encontramos aqui um risco que conjuga características de uma forma um pouco particular. Estamos perante riscos que são desconhecidos, em certa medida iniciativas de controlo, universais e inescapáveis ou obrigatórios. São desconhecidos, porque desconhecidas são também, em larga medida, as características do vírus, pensamos no contágio, no tempo de vida no organismo, nas possibilidades de transmissão, em contextos diversos, na letalidade, etc. Mas também esse desconhecimento, importa frisá-lo, é apenas parcial. Nós sabemos que em certas condições a propagação do vírus é promovida, não é? E também sabemos que as consequências da doença são, pelo menos em muitos casos, graves. E por isso, por aquilo que nós conhecemos e por aquilo que nós sabemos desconhecer, dir-se-ia que seria recomendável a adoção de especiais medidas de cuidado. A mesma coisa com a controlabilidade do perigo. Ela só é incontrolável em certa medida, não é? Nós sabemos também, pela experiência prática, em termos sociais, que é possível não excluir o risco de contágio, mas contê-lo ou mitigá-lo de forma mais ou menos eficaz, em razão da intensidade das medidas de prevenção, não é? Estamos a falar de riscos, enfim, riscos conhecidos, riscos pouco controláveis, podíamos estar a pensar
quase inevitavelmente noutros riscos que já são por nós conhecidos, não é? Chamados riscos emergentes, enfim, riscos relacionados, por exemplo, com a utilização de nanotecnologias, de elementos geneticamente modificados, não é? Ou riscos conexos com o fabrico de medicamentos, campos eletromagnéticos ou com a exposição ao amianto, mas há aqui duas características que são novas. Estamos perante riscos universais, não é? Riscos que oneram inevitavelmente todos os participantes do tráfico, e riscos que são inescapáveis ou obrigatórios. A alternativa do comportamento neutral em termos de risco não existe. Ou, na maior parte dos casos, ela será social e economicamente insuportável, traduzindo-se no confinamento total e duradouro. Ora bem, mas também aqui é preciso fazer uma ressalva, porque os riscos não atingem todos de um modo igual, não são por todos potenciados do mesmo modo, há atividades mais perigosas do que outras, não é? Ou que envolvem nesta conjuntura mais riscos do que outras, e há também uma assimetria do ponto de vista da capacidade fática das pessoas para prevenir a concretização destes riscos massificados. É natural que a responsabilidade civil não seja pensada como a primeira alternativa para gerir este tipo de riscos catastróficos, não é? Com uma forma mais justa ou mais eficiente para geri-los. Neste momento, nós estamos numa fase em que estamos a assistir a uma intervenção muito forte do Estado Social, em que o Estado, no fundo, intervém como segurador público, financiando ainda que parcialmente os custos dessas medidas protetoras e até, em certa medida, o custo de oportunidade da assunção dessas medidas, mas também sabemos que isso vai acabar daqui a pouco tempo, porque isso importa custos que o próprio Estado não pode suportar. E por outro lado, também não há aqui a possibilidade de transferir estes riscos, não é, para um segurador privado. Isso não é possível porque o desconhecimento sobre a maior parte das variáveis relacionadas com esta doença impede uma ponderação racional, isto é, feita de acordo com a lei dos grandes números, pelas ciências atuariais e, portanto, permitam aqui uma diluição suportável do risco por todos os tomadores. E, portanto, eu prevejo que mais cedo do que tarde seja inevitável aqui a colocação da questão e, portanto, o pensamento do problema à luz da responsabilidade civil. Eu diria que se nós temos de aprender a viver com o vírus, não é, é inevitável que a própria responsabilidade civil tenha também de coabitar com ele ou que considerá-lo como um risco relevante do ponto de vista da interpretação e aplicação das normas de direito da responsabilidade. Uma hipótese possível seria pensar que, estando nós perante um caso de força maior, haveríamos de seguir a regra de que ele deveria onerar de forma idêntica a todas as pessoas e, portanto, seguir-se a regra de que o dano seria suportado por aquele onde ele se verifica, pelo titular da esfera onde ele se verificou, o caso de sensitive dominus. E, portanto, o problema morreria aí. Eu creio que essa solução, no entanto, é metodologicamente inadmissível. As regras da responsabilidade não são nem mais nem menos excepcionais do que quaisquer outras. E, por outro lado, aliás, a professora Catarina Monteiro Pires referia isso há pouco, na perspectiva da perturbação do cumprimento no contrato da empreitada, não basta invocar a natureza fortuita de força maior da pandemia para dizer que o contágio concretamente verificado assume essa natureza. A pandemia naturalmente não pode ser eliminada, mas o risco de transmissão não deixa de poder ser prevenido. E por isso a questão da responsabilidade civil acaliana não é uma questão puramente teórica, não é uma questão puramente filosófica, digamos assim, de procurar fazer prevalecer o dever sobre a fragilidade do ser, como dizia Kant, faça-se justiça ainda que o mundo pereça. Não, é uma questão de facto de direito positivo. Se olharmos para outras latitudes e para a experiência vivida noutras ordens jurídicas, nós sabemos que há uma longa experiência da responsabilidade aquiliana por danos resultantes da transmissão de doenças. Por exemplo, a jurisprudência norte-americana é particularmente rica neste domínio. Já no final do século XIX encontramos inúmeras decisões, algumas delas até curiosas, nesta matéria. Por exemplo, em 1973, o Supremo Tribunal de Massachusetts considerou haver responsabilidade, de acordo com o Tort of Negligence, do senhorio que não cuidou de desinfetar o locado depois de ter sido habitado por uma família que contraíra sarampo. Não é? Uns anos mais tarde, no Iowa,
quando não sou proprietário de um hotel, numa circunstância muito, muito semelhante. Em 1896, por exemplo, no Wisconsin, o empregador foi condenado a pagamento de indenização por danos sofridos por um trabalhador de serviços domésticos, trabalhador doméstico, porque esse trabalhador foi contagiado pela filha do credor, tinha febre tifoide, e o credor ignorava indesculpavelmente, censuravelmente, essa circunstância e não alertou o trabalhador para observar medidas de proteção especiais. Ou então, mais tarde também, por exemplo, em 1906, em New Hampshire, um hospital foi condenado no pagamento de indenização a uma enfermeira por não ter informado que o paciente que esta cuidava padecia de difteria, que é uma doença contagiosa e que acabou por também ser transmitida a essa enfermeira. Enfim, há muitos outros casos. Na Alemanha, em 1921, o Tribunal do Império condenou um veterinário no pagamento de uma indenização a um funcionário do matadouro por não ter informado que o animal que enviava para abate estava infectado com carbúnculo, e o funcionário do matador acabou por contrair a doença porque tinha um corte no dedo e não sabia que estava perante um risco especial e não procurou proteger-se. Um caso muito engraçado, em 1919, também decidido pelo Reichsgericht, um polícia disparou contra um suspeito de um crime e acabou por acertar, fugia, e acabou por acertar um transeunte, não é? Acertou num braço. A vítima foi internada no hospital, que à altura estava sobrelotado com doentes que padeciam da gripe pneumónica, e o doente o lesado acabou por falecer. Perguntava se o polícia podia ser responsabilizado pelos danos decorrentes da morte. Na primeira instância considerou-se que não, faltava um nexo de causalidade. O Tribunal de Recurso revogou essa decisão, entendia que havia um nexo de causalidade adequada entre o disparo e a morte motivada pela infecção hospitalar, e o Tribunal de Império acabou por julgar procedente do recurso, argumentou que a doença era uma consequência meramente acidental do disparo, que, dado o avanço da contaminação comunitária, o risco de contrair a doença no hospital não era superior àquele que existia noutros lugares, até podia ser inferior, porque o lesado podia receber cuidados atempadamente, e que, além disso, o estado de debilidade resultante do disparo não era significativo, não afetava de forma significativa o funcionamento do sistema imunitário da vítima. Uma solução que tem sido muito criticada, a meu ver, com boas razões, pela doutrina. E depois há muitas outras decisões, enfim, casos, por exemplo, de médicos que são levados a exercer funções em enfermarias extremamente exíguas e acabam por ser contaminados, por exemplo, pela tuberculose, uma longuíssima jurisprudência relacionada com danos provocados por transfusões de sangue contaminado, também entre nós temos vários casos decididos pelos tribunais administrativos. Eu diria só que também já temos uma experiência com o Covid e com ações de sociedade civil propostas no contexto atual, portanto, transmissão do novo coronavírus, não é? À parte dos pedidos mais ou menos especulativos, class actions contra o Estado chinês por ocultação da informação, nós temos de facto também ações propostas, mais plausíveis, propostas por exemplo, por utentes de cruzeiros, uma ação proposta no estado da Flórida, no passado dia 9 de março, um casal de viajantes que passeava num cruzeiro organizado pela Princess Cruises, não é? Que já tinha tido o célebre caso da infecção nos seus navios, e em que é pedida uma indenização pelo facto do operador de viagem não ter adotado medidas de segurança adequadas para prevenir o contágio, designadamente limitando o número de ocupantes, criando horários diferentes para a utilização de restaurantes e ainda para mais tendo a experiência anterior do Diamond Princess. E o caso curioso aqui, ou uma dificuldade acrescida que este caso suscita, é que os autores acabaram por não ser contagiados e invocam a exposição ilícita ao risco, além da perturbação emocional que esta lhes causou, como um dano. Como é que se passam as coisas entre nós, ou como é que o problema deve ser perspectivado à luz do nosso direito da responsabilidade? A questão pode colocar-se, foi levantado recentemente pela professora Mafalda Miranda Barbosa em Coimbra, numa intervenção pública, que deu lugar a um texto, em dois contextos diferentes, portanto, entre particulares,
portanto, regida pelas regras e pelos princípios do direito civil, e a sociedade civil por danos provocados pelo Estado ou por entes públicos. Eu vou, sobretudo, incidir a parte restante desta intervenção, abordando questões que são suscitadas no primeiro desses contextos. Não é? Entre nós, a hipótese da sociedade civil fundada no risco, independente de culpa, estará excluída, uma vez que o perigo de contágio entre participantes da vida comunitária não se encontra prevista na lei como uma hipótese de responsabilidade, e, portanto, temos logo a dificuldade do artigo 483, número 2, e não vejo que se possa aplicar analogicamente nenhuma das hipóteses conhecidas de responsabilidade civil ou objetiva. Mas do campo da sociedade civil aquiliana, e aqui que na prática os problemas serão colocados, nós devemos, sobretudo, cingir-nos à responsabilidade por omissões. Não é? Salvo aqueles casos que são quase académicos de contágio intencionalmente provocado, estaremos perante danos provocados pela omissão de medidas de deveres de segurança, não é? De medidas de prevenção do contágio. Aqui temos de distinguir, por sua vez, dois conjuntos de situações. Podemos ter situações em que alguém omite certas cautelas destinadas a prevenir lesões para a integridade física, para a saúde ou para a vida de terceiros, ainda que tais cautelas não constem de nenhuma lei ou de nenhuma norma geral, e depois situações em que alguém viola uma regra que já se encontra prevista numa lei destinada precisamente a proteger interesses das pessoas perante este risco de contágio, independente destes interesses serem patrimoniais ou não patrimoniais. O primeiro conjunto de situações tem uma enorme importância prática entre nós, uma vez que, apesar de todos os esforços do legislador em regular vários aspectos da vida económica, em diferentes fases da epidemia, não é possível nem prever de forma exaustiva todas as situações de perigo, nem regulá-las de forma plena e adequada, não é? Em cada caso. Ora bem, antecipando a conclusão que eu vou chegar, não é que a responsabilidade civil esteja prioristicamente excluída, eu diria que ela estará limitada do ponto de vista do resultado à imputação do dano, em virtude da especial dificuldade de verificação dos seus pressupostos. Especial dificuldade de verificação dos seus pressupostos e a especial dificuldade relacionada com a prova, finalmente em processo, dessa verificação. E essas dificuldades acompanham todos os pressupostos da responsabilidade, todos os elementos da responsabilidade. Começando por perguntar qual é o cuidado devido, não é? Qual é o objeto do dever de segurança para a integridade de bens de terceiro, não é? O que é que eu devo fazer, o que é possível fazer para prevenir o contágio? Aqui a regra de ordem é que ninguém tem de prever o que não é prognosticável, ninguém tem de cumprir o que está fora do alcance do homem e, portanto, só levam para a responsabilidade as providências que hoje, à luz dos conhecimentos de que dispomos, possamos representar como adequadas para prevenir o risco de contágio. Isto é um limite, eu diria, absoluto à responsabilidade civil subjetiva. Os riscos que um observador ideal não pudesse identificar no momento da prática do facto, portanto, uns riscos só se tornam identificáveis ou geríveis numa análise póstuma, só podem dar lugar à sociedade civil pelo risco, não à sociedade civil fundada na violação de deveres. Por outro lado, num ambiente de incerteza e de desconhecimento científico, como é aquilo que nós vivemos, não é a verdade irrefutável que conta e que deve orientar os nossos comportamentos. Eu diria que é suficiente que o comportamento seja adotado em face ou com cobertura numa orientação emitida por entidades dotadas de autoridade técnica ou científica, em termos sérios, e por meios cientificamente validados. Deve haver aqui um poder confiar, quer de particulares, quer do próprio Estado, relativamente aos dados que a ciência vai avançando e vai corrigindo. No entanto, já podemos identificar vários cuidados, não é? Que podemos perspectivar como adequados para conter o perigo de contágio. Muitos deles já estão a ser praticados há algum tempo, são minimamente de trabalhadores, limpeza frequente de espaços e de instrumentos de trabalho, a adoção de uma organização adequada ao risco nas empresas, recorrendo a novas formas de trabalho, a realocação de trabalhadores em função de perigo específico, a aprovação de planos de contingência, modificação da forma de disponibilização de bens ou prestação de serviços ao público, etc. Importa, no entanto, sublinhar que em certas situações a própria contenção objetiva do perigo de contágio é praticamente impossível. Basta pensar no caso dos riscos de contágio nas prisões, nos grandes espetáculos, nos grandes eventos desportivos, em menor medida,
também nos ginásios e por aí fora. Estas dificuldades depois agravam-se quando chegamos à culpa. Por parte da responsabilidade civil a delitual, o contágio tem de proceder de um comportamento que o direito reprove. Ora, a censurabilidade desse comportamento pressupõe a cognoscibilidade e a exigibilidade subjetivas do cumprimento dessa medida de cuidado. Já aqui foi hoje falado, de forma desenvolvida, sobre a diligência do bom pai de família em função das circunstâncias de cada caso. É a bitola que nós encontramos no artigo 487, número 1 do nosso Código Civil, e significa que a cada um se exige o cuidado que normalmente se pode esperar de um ator diligente no tráfico, não é? De alguém que se comporta em termos informados, zelosos e capazes. Agora, é claro que isto, e aqui é que está a grande relevância do problema para este para o tipo de problemas que nós hoje encontramos de riscos universais, é da remissão para as circunstâncias do caso. Não é? A concretização desta bitola vai inevitavelmente variar em função de várias circunstâncias, por exemplo, do tipo de atividade que é exercida, não é? Um hospital não se vai exigir o mesmo tipo de cuidados, com a mesma intensidade que nós exigimos a uma universidade, nem a uma farmácia, nem aquilo que se espera de uma grande superfície de retalho, não é? Seja o mesmo que é exigido alguém que explora um pequeno restaurante, não é? E assim por em diante. Por outro lado, também vai variar em função do tempo, da fase de contágio, do lugar, do grau de concentração de pessoas infectadas com o vírus, ou da circunstância de ela até essa região estar isolada por um cordão sanitário ou não, e por aí fora, não é? Mas também de circunstâncias conexas com a própria situação do agente, conhecimentos específicos, sua experiência, sua idade, por aí fora. Este é um dos pressupostos mais sensíveis, o da ponderação das hipóteses de responsabilidade, de facto, a apreciação da culpa. É que, de acordo com os elementos que nós dispomos, as medidas de segurança mais eficazes, não é? Confinamento e encerramento de estabelecimentos, são economicamente insuportáveis. Mas mesmo as segundas melhores alternativas, como a diminuição do número máximo de clientes, o encurtamento de horários, condicionamento da opção do serviço ao uso de máscaras por clientes, por exemplo, tudo isso tem um custo insuportável para a maior parte das pessoas, singulares ou coletivas, e pode mesmo chegar a ameaçar a sua subsistência económica. E, portanto, este ponto parece-me relevante, porque se subsistir, como se espera, a crise no médio prazo, com um inevitável recuo também do Estado no subsídio dessas medidas de proteção, é de recear que este conflito entre a proteção da saúde e da economia passe, de certa forma, a ter também como palco as relações jurídico-privadas. É verdade que nós não devemos adotar um critério de racionalidade económica para saber qual é que é o limite das medidas exigíveis a cada um, não é? O nosso direito adota um critério normativo, valorativo, privilegia o valor da proteção de direitos e de interesses sobre a racionalidade das medidas, mas nós não podemos ignorar a importância que o cálculo racional destas medidas de proteção deve ter na planificação da vida das pessoas e das empresas. E aqui, de facto, podemos ter um enorme problema, porque é o do cumprimento do esforço normativamente exigível poder implicar riscos muito relevantes para a própria subsistência do agente, do devedor. No limite, podemos convocar aqui problemas de conflito de direitos, não é? Eventualmente a ponderar nos termos do artigo 335 e direitos, possivelmente com tutela constitucional, enfim, e eu diria também que, além de toda a dificuldade do plano jurídico de preenchimento dos pressupostos fundamentadores do dever de indemnizar, não devemos esquecer, por vezes esquecido, o artigo 454, na medida em que, estando nós perante riscos muito avultados, de danos muito avultados, em que não é possível transferir esses riscos para seguradores, devemos ter em atenção que, quando o dever de indemnizar se revelar economicamente opressivo ou excessivamente gravoso para o devedor, e conjugando isso com um grau de culpa menos grave, não é? com casos ilícitos meramente negligentes, justifica-se aqui uma especial atenção para
o cálculo da indenização por parte do juiz, não é? E, de facto, aqui uma situação em que a possibilidade de graduar a indenização abaixo do dano real possa surgir em vários casos. O professor estudante é eventualmente mais fácil de verificar, não é? Mas mesmo assim só na aparência, porque nós sabemos que a doença é muito assimétrica do ponto de vista das suas consequências e, portanto, é claro que a pessoa saudável que adoece com o vírus e vem a falecer ou padecer de problemas graves na sua saúde sofre um dano evidente, mas no caso dos assintomáticos, por exemplo, a questão pode ser mais complexa. Como mais complexa pode ser também a situação em que se identificam situações de aparência de lesão, indícios de lesão no pulmonar, por exemplo, que não se traduz já numa perda funcional ou em dor, em sofrimento, mas que já permitem aqui identificar um dano previsível. O problema é que nós não podemos excluir imprevisíveis, estes não podem ser reconhecidos como indenizáveis à luz da nossa lei, não é? Não podem ser pedidos nos termos do artigo 564, mas podem fundamentar, podem legitimar uma ação posterior, quando se vierem a verificar. Isto tem relevância também para demarcar o início do prazo prescricional. Uma questão que pode ser colocada, não vou ter muito tempo para isso, é de saber se a própria exposição ao risco de contágio é em si mesma um dano, ou designadamente se ela pode envolver um sofrimento moral, de angústia suficientemente grave para merecer uma compensação pecuniária nos termos do artigo 436, número 1, eu não creio que essa hipótese não deve ser excluída. E chegamos finalmente ao nexo de causalidade, e este é de todos ainda o mais problemático do ponto de vista da formação de um juízo acerca da responsabilidade. É supor que a maior parte das ações venham em proceder por falta de demonstração deste pressuposto, ou que não venham sequer a ser propostas por dúvidas fundadas sobre a verificação de um nexo causal, e isso, a razão para isso prende sobretudo com características do vírus, com um período de incubação muito prolongado, embora este ponto ainda seja objeto de discussão pelas ciências médicas, e também com o estado de avançada disseminação comunitária. De todo modo, eu creio que não se deve ir ao ponto de se exigir ao usado que prove que não teria sido contagiado se não tivesse sido exposto ao perigo de contágio pelo usante. A exposição ao risco proibido não tem que ser uma condição necessária do dano do contágio, não é? É necessário demonstrar que a omissão do cuidado devido foi causa do dano real, do dano concretamente verificado, do dano como ele se verificou. Mas o usante já não tem de responder se, à luz dos acontecimentos julgados normais como observadoria ideal, a omissão do cuidado tiver sido indiferente para a verificação do resultado lesivo. Não é? Se o perigo de contágio criado pela violação do direito de cuidado não elevou de modo substancial, não favoreceu de modo particular, em comparação com os condicionantes ambientais, não é, que vigoravam o risco de contágio, então aí não haverá causalidade. Não é? Por exemplo, há pouco, naquele caso do disparo do polícia, a meu ver, haveria causalidade nos termos da causalidade adequada. Um internamento forçado num hospital, numa altura em que o hospital se encontra em missão de ruptura com pacientes infectados com uma doença muito contagiosa, eleva de um modo significativo o perigo de contrair a doença, diz logo retira ou usar a possibilidade de evitar contactos próximos com pessoas que se encontrem infectadas, não é? E depois também havia no caso dizendo que no fundo a questão aqui está, a resumos, acaba por reduzir-se sobretudo à dificuldade de verificação dos pressupostos da responsabilidade. Enfim, podem ser atenuadas essas dificuldades quando se identificar uma violação de uma norma de proteção, de um legal de proteção. Nós temos algumas regras dessas, no Decreto-Lei 2C de 2020 encontramos algumas regras destinadas a proteger interesses de pessoas com muito risco de contágio, não é? O encerramento de certos estabelecimentos, o condicionamento de serviços ou de venda de bens, que eles limitam a ocupação máxima a um certo conjunto de pessoas, não é? O abastecimento mínimo e por aí fora. E no outro caso, só para dar esta nota, um outro caso em que esta dificuldade é francamente atenuada é o caso em que o dano se verifica em um contexto de proximidade, portanto, sobretudo num ambiente de execução de contratos. Se pensarmos, por exemplo, no caso dos danos sofridos por utentes de lares que não observaram medidas de distanciamento ou planos de contingência adequados, o caso de hospitais organizados de forma inadequada a evitar a propagação do contágio, e nesses casos
deve, a meu ver, aplicar-se analogicamente a regra do artigo 799, número 1, no fundo, que foi uma presunção de culpa, e na eleição do professor de segurança também uma presunção de ilicitude, e portanto apenas reservam para o usado o ónus de provar o nexo causal, e mesmo aí eu julgo que se deve recorrer a facilitações probatórias, a presunções judiciais, para conseguir esta demonstração. Havia muitas coisas para dizer ainda, exatamente com a culpa do usado, e saber quando é que se verifica uma exposição voluntária ao risco, ou uma contribuição do usado que deve justificar a diminuição do dever de indemnizar, que isso até pode chegar a um dever de prevenir o perigo, no caso do uso das máscaras, não é? Ou no caso das ações contratuais, de trabalho, de assumir uma proibição de fazer certos contactos, utilização de transportes públicos e por aí fora, mas eu peço desculpa por ter excedido largamente o tempo e também agradeço a atenção que dedicaram à minha exposição. Muito obrigado. A palavra então à professora Maria Reguel Rei. Obrigada, Sr. Doutor. De facto é um tema mais ou menos inesgotável e hoje em dia nós sabemos que a responsabilidade civil sofre uma grande pressão no sentido do seu alargamento. O setor não resistiu ao alargamento da exposição também. Ora bem, eu agradeço a todos e gostava de informar que é a intenção do Centro continuar a contribuir, a pôr os seus recursos ao serviço da comunidade jurídica portuguesa e, portanto, partilhar os seus conhecimentos com todos. Estes videocasts vão continuar na medida daquilo que for sendo possível e for sendo entendido adequado, tendo em conta a evolução deste fenómeno pandémico. Além dos videocasts, iremos publicar também uma transcrição destas exposições, portanto um e-book com as exposições conforme elas forem sendo publicadas. O e-book vai seguir com algum dele em relação aos videocasts, porque tem que ser feito a seguir, não é verdade? Portanto, despeço-me de todos, espero que toda a gente continue com muita saúde e em casa, enquanto as autoridades nos mandarem estar em casa. E pronto, até breve.